Oferecimento Gorila. Boa tarde. O programa Alma do Negócio sempre traz histórias empreendedoras que te inspirem, temas que possam fazer a diferença no resultado da sua empresa. E nós estamos participando esta semana de um grande movimento mundial, a Semana Global do Empreendedorismo. Você sabe o que é isso? Para falar um pouco sobre a Semana Global do Empreendedorismo e compartilhar a experiência empreendedora dele, eu convidei Valério Dornelles, que é um empreendedor Endeavor. Então, se você tem dúvidas sobre empreendedorismo, nos acompanhe nessa conversa. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa mais um programa Alma do Negócio. Olá! Hoje, então, é um momento importante, Semana Global do Empreendedorismo. Ano passado, os resultados desse movimento que no Brasil é coordenado pela Endeavor, nós conseguimos reunir em torno de 5 milhões de participantes em todos os eventos, um número maior do que todo o movimento no mundo inteiro de 2008. E para esse ano as expectativas são ainda maiores. Por isso faremos hoje um bate-papo, uma conversa. Se você tem dúvidas sobre empreendedorismo, basta mandar. Agora aí, embaixo da sua tela, você tem um espaço para colocar seu nome, a sua pergunta. Eu e o Valério Dornelles estaremos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência e poder te ajudar. Enquanto isso, então, vamos conversar sobre um exemplo, a história empreendedora. Valério, quero agradecer muito a sua participação aqui ao vivo do nosso estúdio da Just TV. Obrigado. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante, né, para nós que estamos mobilizados nessa semana, né, em divulgar o empreendedorismo e toda a comunidade Endeavor mobilizada para inspirar as pessoas, né, e trazer uma ampla discussão para esse tema, né? Com certeza. Valério Dornelles, ele que é o fundador da Tecnologis. Tecnologis, uma empresa voltada ao ramo de construção civil e considerado uma grande inovação nesse segmento. Dá para você imaginar? Construção civil? É possível inovar nesse segmento? Hoje você vai aprender com o Valério como isso é possível. Então, Valério, me conta um pouco, para a gente começar esse bate-papo, me conta um pouco sobre a Tecnologis. Quando ela foi fundada? A Tecnologis foi fundada em 1998. Então, a gente tem 12 anos já de fundação, né? E qual é aí o trabalho desde o início? Como vocês começaram? Que tipo de produtos e serviços vocês oferecem para a construção civil? Então, a proposta foi de criar uma empresa que desenvolvesse novas tecnologias de construção. Mas essa foi a ideia inicial, né? Nos primeiros 2 anos da empresa, a gente se focou um pouco mais em consultoria, porque nós não tínhamos esses produtos inovadores, né? Então, a gente se focou em prestar consultoria, em ajudar as grandes construtoras a escolher novas técnicas, para a gente captar valor, para começar a empresa, né? Eu acho que às vezes você começa, você não tem o produto, não tem a solução, né? E talvez até uma ótima oportunidade para entender e conhecer esse ramo, né? Você entender. Que é formado em engenharia civil, não é isso? Sim. Você saiu da faculdade e já foi empreender? Então, eu me formei no Rio Grande do Sul, né? Terminei a faculdade de engenharia civil. Eu já tinha passado por algumas experiências de pesquisa e eu vim direto da faculdade para fazer mestrado na USP aqui em São Paulo. Ok. Aí fiz o mestrado, não cheguei a completar porque fui trabalhar numa empresa. Então já comecei uma carreira de executiva aí no meio do caminho. Depois gerenciei um departamento de desenvolvimento de tecnologia numa grande construtora durante 4 anos. Okay. E aí, então, eu resolvi abrir minha empresa. Ok, então você já conhecia bastante desse segmento quando abriu a sua empresa. Sim, e tinha trabalhado já tanto com desenvolvimento, com pesquisa, quanto com construção mesmo dentro de uma grande empresa, né? E quais foram os principais desafios que você encontrou no início da Tecnologis?
Eu acho que o principal desafio para uma empresa que está começando do zero é desenvolver o seu primeiro produto, né? Porque não faltavam ideias, né? Só que é muito difícil para uma empresa que está começando conseguir algum tipo de financiamento, né? Então, inclusive, na semana passada, o nosso tema foi como conseguir dinheiro para empreender. Conversei com o Marcelo Amorim, que é do Jacara Investimento, e conversamos um pouco sobre isso. Então, o grande desafio nosso foi encontrar um caminho que a gente pudesse criar um produto e esse produto, ao mesmo tempo, sustentar a empresa, né? Então, no primeiro momento, a gente optou por trabalhar um pouco com consultoria, conhecer um pouco mais a mente do construtor, né, e como que era o mercado e as construtoras. E depois, quando a gente criou o produto, você primeiro convencer alguém a fabricar, né, que a gente não tinha uma fabricação própria, e depois desenvolver o mercado, né, convencer o mercado que uma inovação poderia trazer benefícios. Então, a grande dificuldade, o grande desafio no início foi sair do zero até ter um produto e consolidar esse produto, né? Olha só que maravilha. Já estamos recebendo algumas mensagens dos nossos teleinternautas, o Oliver, que está parabenizando o programa e principalmente o Dia do Empreendedor. Vou aproveitar que o Oliver mandou essa mensagem e vou convidar você a participar de um grande manifesto. Manifesto do Dia do Empreendedorismo. Visite o site www.diadoempreendedorismo.com.br. Um manifesto organizado pela Endeavor, para que amanhã seja considerado um dia do empreendedorismo. A sua participação é muito importante. Falando da Endeavor, você é hoje um dos empreendedores Endeavor. Quando você foi selecionado, Valério? Então, a minha empresa foi selecionada em 2008. 2008. A gente começou o processo em 2006. Ah, desde 2006 você vem passando... Estava no processo de seleção, né? De seleção. E vamos dizer assim, tem algumas etapas do processo? Tem como algumas funciona? Etapas. Então, a primeira etapa é quando a área de busca e seleção identifica, né, uma empresa, né, que tenha potencial para fazer parte desse portfólio de empresas apoiado pela Endeavor. Aí você passa por uma bateria de mentores, de reuniões de aconselhamento e ao mesmo tempo que você apresenta a sua empresa e você recebe alguns conselhos, você está sendo avaliado também. Okay. Né? São grandes empresários, né? Pessoas de ponta no país. Então, participar do processo já te ajudou a desenvolver e a crescer a tecnológica. Durante o processo, a gente já começou a vamos dizer assim, tomar algumas decisões, né? Umas assim muito importantes até para o futuro da empresa. Olha que importante. Você que ainda não conhece a Endeavor, eu sugiro você comprar na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios deste mês. Está encartada a revista Endeavor, uma revista que explica exatamente como a Endeavor funciona, qual é a importância e como ela contribui muito para o empreendedorismo. Ela que é a organizadora da Semana Global do Empreendedorismo. Então, compre a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios e você vai encontrar, vale a pena a leitura da revista Endeavor que está junto. E aí, hoje, depois de ser aprovado, qual foi a grande diferença que a Endeavor fez para a Technologies? Então, só terminando a pergunta anterior, depois que a gente passa por essa série de entrevistas, né? Você ainda tem que apresentar o seu projeto para o conselho da Endeavor. Tá. Né? Então você tem uma etapa nacional no país e depois você vai para uma etapa internacional, onde você é sabatinado por mais ou menos de 6 a 8 entrevistadores, pessoas de diversos países, que te fazem perguntas de todos os temas, desde marketing, finanças, pessoas. Então você tem que passar por esses 3 estágios, né? Pelas entrevistas, pelo painel nacional e pelo painel internacional. E aí você é selecionado e, vamos dizer assim, você foi considerado um empreendedor inovador com uma empresa que pode gerar um alto impacto, né? Que são os fundamentais da Endeavor. E qual é a grande inovação que a Technologies traz? Então, a gente já, vamos dizer assim, nasceu com esse conceito de oferecer inovações que simplificam a construção, né? Então a gente tem assim várias coisas que, mas vamos dizer que o carro-chefe da empresa, né? Aquilo que alavancou o nosso crescimento. Aí uma dica que eu faço aí para quem está nos assistindo, que quando você estiver criando uma empresa, se foque em criar um produto matador que alavanque a empresa, né? Ao invés de você, empreendedor, muita coisa. Então
a gente teve esse criou um conceito novo que nós chamamos de alvenaria integrada, onde nós criamos um produto, né, que é um tijolo inspirado no conceito do Lego, né, do jogo Lego, e a gente também desenvolveu equipamentos, ferramentas, um método para fazer o projeto das paredes, o treinamento da mão de obra, e a grande inovação é esse conceito integrado. A gente oferece, então, a parede pronta. Olha, em então grande quer dizer escala. que vocês entregam para a construtora não só o bloco, vocês entregam a parede no prédio. O nosso produto que a gente vende é a parede pronta. Olha, é a alvenaria integrada. E a gente consegue, né, por ter esse processo todo desenvolvido internamente, o controle, a gente consegue trabalhar como se fosse uma grande fábrica, né, numa grande escala, num processo padronizado. Olha só. E até a Carmen do Rio de Janeiro está perguntando como funciona o seu empreendimento. Carmen, acho que agora ficou bem claro, né? Ele vende essa inovação, que é um produto novo, como um bloco especial, mas já com a solução completa. Os funcionários da Tecnológicos constroem o muro no prédio e aí com isso já englobam até a parte de projetos. E hoje vocês contam com uma equipe de quantos funcionários? Hoje nós produzimos 50 mil metros quadrados por mês com uma equipe de em torno de 400 pessoas. 400 pessoas inovando e fazendo. E vamos dizer, até hoje você recebe suporte da Endeavor? Sim. Na verdade, a proposta da Endeavor é encontrar empresas que já têm um conceito formado, né, que tenham um potencial de crescimento, e a principal proposta da Endeavor é apoiar essa empresa para alavancar esse crescimento, né? Principalmente a nível de gestão, né? Porque quando você começa a crescer, você já tem uma necessidade de ter uma gestão mais profissionalizada, né? Então a Endeavor ajuda a gente em tudo, né? Tanto numa questão mais estratégica, planejamento estratégico, desenvolvimento de uma cultura de meritocracia, de você ter indicadores, medir, parte de RH, né? Em todas as partes onde você tem que avançar a nível de gestão, né? Uhum. E aí, vamos dizer, em relação a crescimento e resultado, quanto que vocês cresceram ao longo desses 2 anos? Como é que você está medindo isso? Em número de funcionários ou em faturamento? Quantos % vocês cresceram nesse período? Então, a gente entrou na Endeavor em 2008 e, vamos dizer, completando esse ano, a gente deve ter crescido, aí somando os 2 anos, algo em torno de 80% a 90%. 80%, 90% em 2 anos. Incrível, é importante. E até, vamos dizer assim, para que você entenda e conheça por que a Endeavor está fazendo, vamos dizer, coordenando essa Semana Global do Empreendedorismo. Eu selecionei um vídeo que explica um pouquinho o conceito da Semana Global do Empreendedorismo. Você vai assistir conosco e na volta eu tenho uma outra convidada, a Rê Alves, do blog Gestão Feminina, que também vai conversar um pouco conosco sobre empreendedorismo feminino. E o Valério continua aqui respondendo as suas perguntas. Continue mandando as perguntas. A Camila Souza já mandou uma mensagem parabenizando o programa e a qualidade. Obrigada, Camila. É bom receber a sua mensagem. Acompanhe conosco esse vídeo. Num mundo onde tudo parece estar a acontecer ao mesmo tempo, onde não há travões e a velocidade ultrapassa todos os limites, uma semana pode fazer a diferença. Se tens sonhos e projetos inovadores e achas que essas ideias têm tudo para ser um sucesso, mas não sabes como pô-las em prática, junta-te à Semana Global do Empreendedorismo. De 15 a 21 de novembro, os 6 continentes vão celebrar e promover esta semana. São cerca de 28 mil atividades e 9 mil parceiros que vão inspirar, motivar e despertar atitudes empreendedoras em 78 países e 3 milhões de participantes. Aqui, poderás aprender com a experiência de quem já montou o seu negócio, conhecer as melhores práticas e até potenciais parceiros e financiadores. Partilha conhecimento e prova que as tuas ideias não devem nem podem ficar na gaveta. Em Portugal, tivemos no ano passado 60 atividades e 15 parceiros. Este ano, crescemos ainda mais e contamos com 35 parceiros e 100 atividades. Queremos apostar no empreendedorismo. Queremos inspirar, influenciar, educar e informar.
Queremos despertar atitudes, fazer as pessoas acreditar nas suas ideias e dar-lhes força para as pôr em prática. Ok, estamos aqui de volta. Veja que esse é um vídeo da Semana do Empreendedorismo de Portugal, porque este é um evento que acontece em mais de 78 países. Então é o mundo inteiro mobilizado para fomentar e inspirar empreendedorismo. E eu agora vou conversar que acaba de chegar aqui no nosso estúdio, a Rê Alves. Ela que é responsável pelo blog Gestão Feminina. Tudo bem, Rê? Tudo bem. Então tá ótimo. Você que tem lá o blog Gestão Feminina, essa semana vocês estão organizando um evento lá no Shopping Bourbon, na livraria. Me conta como é que tá o evento. Sim, é a Semana Gestão Feminina de Empreendedorismo. Vai até sexta-feira agora, dia 19, amanhã. E tá o máximo. Assim, muitas pessoas participando. No final do evento sempre tem um network. Ontem mesmo a gente foi embora, como a loja é no shopping, a gente passou até da hora de fechamento do shopping, porque tem as palestras e no final das palestras todos os participantes se reúnem, falam um pouco, apresentam um pouco a empresa, trocam cartões, já começou a surgir parcerias. Olha ali. Que coisa boa, importante isso, né? Esse é um movimento que, uma grande expectativa de mobilizar muitas pessoas. Né? Ah, sim. E, Valério, o Otávio está perguntando para você o que é atitude empreendedora, na sua opinião? Bom, eu acho que o principal é você botar para fazer, como diz o slogan da Endeavor, né? É você colocar suas ideias em prática, né? Dá para a gente extrapolar um pouco e dizer que ser empreendedor é sonhar grande, é, né, se desafiar. Mas eu acho que assim que o principal da atitude empreendedora é você colocar em prática, é você ter capacidade de realização, né? Contornar os obstáculos, não imaginar uma ideia apenas no sentido de algo que você fica satisfeito apenas com criar esse conceito e sim de colocar em prática. Para mim esse seria o principal. Eu acho que dá para a gente falar sobre empreendedorismo com uma visão bastante ampla, mas botar para fazer, né? Fazer acontecer. Eu acho que é o que faz a diferença e gera resultado, diferença. né? Isso Com daí. certeza, Valério. A Roberta está perguntando o que encontramos na Semana Global do Empreendedorismo. Então, eu começo convidando você a entrar no site da Endeavor. A Semana Global do Empreendedorismo também tem o site www.semanaglobaldoempreendedorismo.com.br. Realve, você está sabendo, eu sei que lá no site você tem a agenda de todos os eventos, horários, aonde acontece no mundo, no Brasil inteiro. Camaçari, eu até trouxe um vídeo que mostra, deixa a Rê contar um pouco do que ela está sabendo aí de outros eventos, e eu vou mostrar um vídeo que mostra a Semana Global de Empreendedorismo lá de Camaçari, na Bahia. O que você tem visto aí, além do evento que vocês estão organizando, Rê? Além da nossa semana, tem, claro, a Semana do Sebrae, a Semana do Empreendedor, que está super forte, com muita visitação, com uma programação muito boa. E a Feira do Empreendedor lá no Center Norte, né? Exatamente, e ela está muito boa. Quem puder, amanhã eu vou dar uma passadinha lá também, cumprimentar alguns consultores que eu conheço, que está excelente, está imperdível, e é uma das poucas oportunidades que, por exemplo, os microempreendedores têm para fazer um contato com outras empresas, encontrar fornecedores, parceiros e até ter orientação para o seu próprio negócio, que essa é uma dificuldade muito grande, né? Com certeza. E também, além disso, tem o ponto de contato, que é da minha amiga Fernanda, que está excelente lá. A ideia é assim, reúnem-se em grupos, as pessoas têm um tempo determinado para apresentar uma ideia empreendedora, aí toca um sininho, eles passam para um outro grupo, ou seja, é disseminar, plantar semente de empreendedorismo, né? Muito legal também. Olha só que legal. E aí a Sabrina pergunta, como posso participar da Semana Global do Empreendedorismo? Então, Sabrina, agora nesse momento o melhor jeito de participar é aproveitando todos os eventos, que inclusive são gratuitos. Então você tem a Feira do Empreendedor, que tem palestras das 11h30 até as 2 da tarde, depois das 2 tem
a feira. Você, então, tem o evento do Shopping Bourbon da gestão feminina. Ainda dá para fazer inscrição? Pode chegar lá ou já está lotada as inscrições? Olha, nem precisa fazer inscrição. Agora, vem para cá, vai lá para o Shopping Bourbon. Chega lá na hora, só coloca o teu nome e teu e-mail para depois a gente mandar uma lembrancinha. E participa. Hoje tem e-commerce e tem infraestrutura de TI para pequenas empresas. Como é que você consegue ter isso na tua empresa de uma forma bem barata, né? E para amanhã tem gestão de empresas de moda, que está super concorrida, mas ainda tem vaga, sim. Ó, que legal. Então, lá na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Então, vamos assistir algumas cenas da Semana Global do Empreendedorismo lá de Camaçari, na Bahia, para você entender um pouquinho como são eventos muito variados. Então, você acabou de assistir aí exemplo de eventos que acontecendo no Brasil inteiro e principalmente os números e os resultados da Semana Global do Empreendedorismo de 2009 aqui no Brasil, que são números surpreendentes. Uma outra forma de participar, aí não para esse ano, mas para o ano que vem, se você quiser organizar um evento gratuito sobre o tema empreendedorismo, a Endeavor, alguns meses antes, tem um site onde ela abre a inscrição de todos os eventos, e aí vão ser divulgados. O que é importante é que o evento seja gratuito e tenha a interação e a participação de todo o auditório, das pessoas que assistem. E aí eu queria conversar um pouquinho com os meus entrevistados sobre, na visão deles, por que empreendedorismo é tão importante e tão falado. Valério, na sua experiência, qual é a importância do empreendedorismo? Bom, eu acho que a economia de um país, né, o crescimento de um país, ele está muito relacionado com o crescimento das empresas, né? E, por sua vez, o crescimento das pessoas, dos profissionais, depende um pouco das empresas. Então, eu acho que o empreendedorismo ele faz esse elo de ligação, né? E um país com empresas fortes, né, e com pessoas bem preparadas, ele acaba se tornando um país forte, né? Então, eu acho que o empreendedorismo ele tem essa força de fazer um país crescer, das pessoas crescerem, de gerar, de tornar um país mais competitivo para participar do jogo global, né? Então, eu acho que não adianta você ter uma nação apenas com ideias ou apenas com conhecimento, né? Você precisa produzir, colocar isso em prática, e essa é, vamos dizer assim, a base toda do empreendedorismo, né? Muito importante, né? E para você, Realves, queria que, além de falar sobre o empreendedorismo, você falasse um pouquinho do empreendedorismo feminino, do que você tem visto aí nessa sua experiência com o blog Gestão Feminina. Certo. Bom, empreendedorismo realmente
é uma das maneiras e aliás, eu acredito que uma das mais importantes de movimentar a economia do país, de tornar o país uma economia forte perante o restante do mundo. E por isso, tem até um exemplo, né, no período da crise aí 2008 e 2009, o Brasil foi um dos países que superou muito bem um número pequeno de empresas quebrou perante ao que ocorreu no restante do mundo, e também foi um ano em que as mulheres se destacaram muito em empreendedorismo. Elas, além de serem a maioria nos empreendedores, são 53% de mulheres empreendedoras do total de empreendedores no Brasil, também foi o primeiro ano em que elas empreenderam por oportunidade, né? Essa saiu na pesquisa de 2009, a pesquisa global do GEM. E num ano de crise, num momento de crise, num período de crise, as mulheres se superaram e passaram a empreender por oportunidade também. E aí tem aquela questão, né? O que é empreender por oportunidade e por necessidade? Por necessidade, eu não encontro espaço no mercado, preciso criar uma alternativa para a minha renda, eu vou lá e começo a empreender, que seja fazendo salgadinho e vendendo para a vizinhança. E por oportunidade, quando eu identifico no mercado uma necessidade do consumidor, e eu sei que eu posso lidar com aquilo, eu posso oferecer para ele o produto que ele precisa, e eu vou e começo o meu negócio. As mulheres, mais uma vez, mostraram a sua força, o seu otimismo e a sua capacidade de empreender, principalmente no período de crise. E até a Geise de Minas Gerais está perguntando, Rê, o que faz o empreendedorismo feminino crescer cada dia mais, na sua visão? São muitos fatores. A primeira segundo dados do IBGE, até grande parte das mulheres são chefes de família. Em algum determinado momento da vida delas, porque o companheiro perdeu um emprego ou faltou na casa, e ela passou a chefiar aquela família. E daí ela encontrou uma possibilidade através do empreendedorismo. Também porque o mercado feminino e as mulheres empreendem muito para as mulheres, é uma coisa meio clube da Luluzinha, assim. E a mulher passou a ocupar mais espaço no mercado enquanto consumidora. É a mulher que decide as compras. Um mercado feminino hoje é maior do que o potencial da China, por exemplo. E então, a partir daí, o empreendedorismo feminino foi ganhando o seu espaço. As mulheres estudam mais, elas estudam em média 2 anos a mais do que os homens. E eu digo assim, os homens não comparando porque as mulheres são melhores. É a comparação que a gente tem. A ideia não é que mulheres são melhores que homens, mas que elas possam mostrar a sua capacidade, o seu espaço no mercado. E é o que elas estão conseguindo, né? E uma coisa que eu acho importante, né, Realves, é que a mulher está percebendo que aquele trabalho que ela faz, aquele artesanato, aquele dom que ela tem na cozinha, em casa, pode se tornar uma renda importante para a família. E é através do empreendedorismo. Um outro ponto que ajuda muito o empreendedorismo feminino, as mulheres têm uma dificuldade. Ser executiva para a mulher, horário das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, compromete algumas vezes o tempo da família. Então, muitas mulheres estão enxergando no empreendedorismo uma oportunidade de flexibilizar o seu horário e poder dar um pouco mais de atenção para a família, para os filhos. Então, esse eu acho que é um outro fator de o número de mulheres empreendedoras estar crescendo bastante. Valério, eu queria agora mudar um pouquinho para um tema importante, na minha opinião, que é a coisa de visão, de meta. Como é que estão aí os planos da Technologies para o futuro? E por que você acha que ter visão e ter meta é importante para o empreendedor? Eu vejo assim que você precisa ter um sonho grande, né? Você precisa ter alguma coisa que te move, né, para o futuro. E depois você precisa voltar para a sua realidade e ver o que você pode fazer, né, hoje, qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Mas para você construir um grande negócio, para você construir uma grande empresa, até para você trazer pessoas para vir trabalhar com você, você tem que ter uma visão, né? Onde a gente quer chegar amanhã, né? Em que posição a gente quer ocupar daqui 5 anos. Eu acho que essa visão de pensar estrategicamente
por menor que seja o negócio, por mais simples que esteja a fase do negócio, é importante você olhar para frente e ter um sonho grande, né? Que é esse sonho grande que vai movimentar a empresa depois para pensar no seu dia a dia, contratar pessoas, formar pessoas, criar perspectiva para as pessoas que estão junto com você, né? E eu acho que até para engajar, né, para que as pessoas tenham realmente um comprometimento com a empresa, aquelas que têm uma visão, que sabem aonde quer chegar, tem uma equipe mais motivada, não tem, Valério? Sim, e que elas se sintam parte, né, de alguma coisa importante que está sendo construído. Perfeito. Senão aquilo ali é mais vamos dizer assim, uma coisa passageira, né? E aí você não consegue formar líderes, você não consegue... A gente, assim, está num estágio, eu acredito, de amadurecimento, né? Até com o apoio da própria Endeavor. A gente fez um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Né? Hoje existe uma coisa mais formal. Tá. Mas eu noto que quando a empresa foi fundada, já existia esse pensamento estratégico. Assim, a gente já tinha uma visão de onde a gente queria chegar, né? Mas nem sempre está tão claro, tão escrito. E não tinha né? metas, né? Hoje não, hoje nós temos números, né? Então a Technologies tem aí uma meta de crescer, não vou falar em números, mas a gente quer crescer 4 vezes até 2014. O como que a gente vai fazer esse crescimento, né? A gente quer, hoje nós temos unidade em São Paulo, no Rio, a gente quer ir para o interior de São Paulo e para mais 3 ou 4 capitais. Então, existe uma meta programada, né? De os produtos que a gente está fazendo, né? As coisas, as unidades que a gente está criando. Então, e aí você começa ano a ano a fazer o que é daquele momento, né? Mas você já pensa lá na frente. Por exemplo, tem coisas que você... Por exemplo, a gente está fazendo coisas esse ano que são preparativos para etapas do ano que vem. Okay. E se você ficar só imediatista, pensar no... Você ganha o jogo, mas às vezes você não ganha o próximo jogo. Né? Você não sabe para onde você está indo. Então você pode terminar o ano bem e no próximo ano se dá mal. É importante, então, né? Construir esse futuro também é uma coisa que você tem que fazer hoje, né? Com certeza. Nós vamos até assistir uma reportagem falando um pouco sobre a importância do empreendedor, uma reportagem da TV Brasil, que inclusive mostra o ponto de contato e a Fernanda e conta um pouquinho do trabalho deles. Acompanhe conosco agora esse vídeo que eu selecionei para vocês. Há um ano, a microempresária Fernanda aluga este espaço em São Paulo para outros profissionais trabalharem. Por R$ 50 a diária, ela oferece um escritório completo, com computador, sala de reunião e até cafezinho para os clientes. Eu trouxe o conceito de coworking dos Estados Unidos, começou lá em São Francisco em 2005. Então é um conceito no Brasil completamente inovador. Pensando em montar outro escritório, Fernanda acompanha as discussões da Semana Global do Empreendedorismo, que acontece em 90 países. Mesmo já tendo aberto a empresa, o empreendedor tem que sempre aprender, evoluir. E a atividade empreendedora no país está cada vez mais planejada. Estudos mostram que, pela primeira vez, inverteu-se a proporção entre pessoas que abrem uma empresa por necessidade e aquelas que investem no próprio negócio por oportunidade. Isso significa que hoje, quem pensa em abrir o próprio negócio, estuda primeiro a verdadeira necessidade do mercado. Se você abre um negócio estudando, se você abre um negócio se preparando, se você abre um negócio conhecendo todos os elementos que vão influenciar nesse negócio, você tem muito mais chance de dar certo porque você se preparou para isso. Comportamento que também ajudou o Brasil a conquistar o 3º lugar em empreendedorismo entre o grupo das 20 maiores economias do mundo. Empreender está super relacionado com o desenvolvimento do país, porque trabalha a economia, trabalha o crescimento das pessoas, gera oportunidades, renda, emprego para todo mundo e contribui com os impostos também. Outra contribuição vem da lei do microempreendedor individual, que dá benefícios para os pequenos empresários saírem da informalidade com uma carga menor de impostos. Cláudio faz parte desse grupo. Depois de trabalhar 28 anos no ramo de dedetização como informal, ele registrou a microempresa este ano e agora já pensa em expandir os negócios. A intenção nossa, de qualquer um, mas como empresa, é crescer. Abrir uma filial, outro local e em outras cidades também. Quem sabe, né? Não sei quando, mas vou lutar para isso.
Você, então, acompanhou aí o como é importante o empreendedorismo. Por isso que a Semana Global do Empreendedorismo busca inspirar, orientar, conectar e mobilizar. O Brasil tem um grande potencial empreendedor e eu tenho certeza que todo esse movimento está fazendo a grande diferença. E aí, nós temos uma pergunta aqui da Marcela. Qual é a diferença entre empreendedorismo feminino e masculino? Valério, na sua visão, qual é a diferença? Pergunta polêmica essa. Né? Você ainda aqui no meio de duas mulheres, hein, então, Valério? Tomar cuidado. Eu acho que não dá para generalizar, né? Eu acho que talvez assim a gente fale muito hoje de que a mulher está crescendo e tal, porque talvez a mulher esteja descobrindo a sua força agora, né? Porque eu acho que eu não diria que o homem ou a mulher tem um potencial maior para, né? Eu acho que é uma questão de sociedade, talvez. Eu acho que a posição da mulher vem evoluindo e com isso ela vai descobrindo, né, que e cada vez mais a gente acaba tendo um número maior, né? O que já é talvez uma realidade mais clara hoje nas empresas, né? Por exemplo, na minha empresa, acho que 50%, talvez mais, das gestoras são mulheres. Né? E eu não vejo nenhuma... É claro que assim, existem diferenças, a mulher tem algum período da vida que ela tem que, né, que ela é mãe, que ela tem que passar por essa fase, isso às vezes cria uma dificuldade maior, mas inúmeros casos aí mostram que isso não é uma barreira para... E eu acho que tem vantagens, né? Eu vejo, por exemplo, algumas coisas como foco, organização, né? Eu acho que a mulher às vezes tem algumas... Tem mais facilidade. Tem facilidade, eu acho que... Mas também, eu não generalizaria nenhuma condição. Concordo. Acho que você encontra cases aí de... Tanto homens quanto mulheres, né? Sai bem, né? Política, resposta política. E na sua visão, Rê, você vê a diferença aí do empreendedorismo dos homens e das mulheres? Há uma diferença que é uma diferença comportamental. Né? A mulher, a característica que ela tem na casa dela, ela como mãe, como esposa, como irmã, como filha, ela eleva todas essas características para a empresa. Isso tanto a empreendedora quanto a gestora. Há algumas exceções, claro, não dá para generalizar, como o Valério falou, mas, via de regra, a mulher ela é mais próxima dos funcionários, ela é mais assim, mãe, ela tem mais a questão da cooperatividade, ela não estimula a competição entre os funcionários, trata todo mundo igual. E sempre é aquela coisa da sensibilidade. Todas as decisões que ela precisa tomar é com base no instinto feminino. Assim. E a diferença dessa questão comportamental, há cursos que falam exclusivamente de empreendedorismo feminino. Aqui em São Paulo eu ainda não vi, eu sei que há no Rio de Janeiro, para este ano já não tem mais como, eu vou dar uma pesquisada no ano que vem. E assim que eu souber dos cursos de empreendedorismo feminino, eu divulgo no blog. Mas há essas diferenças, e não que a mulher empreendedora seja melhor do que o homem empreendedor de maneira alguma. Mas são diferentes, assim como homens são diferentes de mulheres. Eu acho também que a facilidade de relacionamento, que muitas vezes vem do fato de ser mãe, ajuda um pouco. Em contrapartida, o homem também tem uma persistência, muitas vezes, que é fundamental, uma força para execução, né? Então, eu acredito muito mais na cooperação e na parceria entre homens e mulheres, que isso faz uma diferença muito grande. A Tatiana pergunta em relação à porcentagem de mulheres empreendedoras. Então, segundo o GEM, o número de mulheres que iniciaram empreendimentos mulheres chegou em 52,3%, foi isso, né, Rê? 52,3%, e pela primeira vez tem um número maior. E eu concordo com o Valério, é que a mulher está se descobrindo empreendedora e tem se feito um movimento porque se enxerga a importância desse componente feminino, não porque a mulher é diferente, mas porque ela passa a empreender e gerar resultado para fazer a diferença no nosso país, né?
A Érica de São Paulo pergunta qual empresa que quebra mais, se comandada por homens ou mulheres. Olha, Érica, eu acho que pesquisa nesse nível ainda não tem. Mas eu tenho aqui, nessa revista da Endeavor que eu falei para vocês, eles falam que nós temos um resultado muito positivo. Isso já é provado nas pesquisas. Diminuiu a porcentagem de empresas que quebram. Para você ter uma ideia, em 1998, 56% das empresas quebravam até o 3º ano. Agora, na pesquisa de 2008, esse número caiu para 46%. Então, o mais importante é isso. Nós, na minha opinião, através das ferramentas de gestão, do número maior de informações, de conhecimento, nós temos conseguido um trabalho importante de o Sebrae, a Endeavor e toda essa mobilização do empreendedorismo para reduzir esse número de quebras. E na opinião de vocês, o que você acha, Valério? O que contribui para um número menor aí, de uma porcentagem menor de quebra das empresas? Eu acho que o próprio aprofundamento, né, do tema do empreendedorismo, né, a própria consciência de do que se tem que fazer, porque muitas vezes as pessoas desistem no primeiro obstáculo, né, já resolvem fechar a empresa. Eu acho que no avanço também de quantas pessoas que decidem abrir um negócio por oportunidade e não por necessidade. Isso também, se você abre por oportunidade, é uma coisa mais consciente, né, que você está abrindo um negócio que tem mais chance de... Tem um sonho, né? Tem uma paixão, muitas vezes, uma visão. Tendo uma visão, você está mais preparado para enfrentar a trajetória, né? Então você enfrenta aquele momento negativo e sabe que você vai contornar e vai... Então eu acho que o próprio aprofundamento dessa cultura do empreendedorismo no país vai trazer um índice de sucesso maior, né? Maravilha. É meio que natural, eu acho, esse avanço aí. Olha só, nosso tempo passa muito rápido, nós já estamos chegando ao fim do programa, temos aqui algumas perguntas, não vou conseguir responder todas, mas me comprometo, e acredito que posso contar com a ajuda da Realves e do Valério, a colocar no nosso blog, Programa Alma do Negócio.blogspot.com. As perguntas que não conseguimos responder aqui ao vivo, vou colocar as respostas lá até amanhã. Lá no nosso blog também você tem acesso para assistir todas as outras entrevistas, os outros temas. Inclusive, na semana passada, o nosso tema foi como conseguir dinheiro para empreender. E eu assisti um vídeo lá no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios, do consultor Marcelo Scherto, falando sobre como conseguir dinheiro para uma pessoa que tem um restaurante. Eu achei que é uma resposta interessante, um vídeo curto, e nós fomos autorizados pela Pequenas Empresas Grandes Negócios de multiplicar esse vídeo. Vou colocar também lá no blog para você assistir. E para encerrar a nossa entrevista, eu tenho duas últimas perguntas que eu faço para todos os meus convidados e eu quero ouvir a resposta de vocês. A primeira é: o que é empreender para você, Valério? A gente acha que fala muito sobre o tema, mas você sempre acaba criando uma visão nova, né? Empreender, eu acho que um resumo é você acreditar, né? Você ter confiança, né? Você acreditar que você vai poder chegar lá, né? E você ter um sonho grande, né? Construir um objetivo que seja grande e você arregaçar as mangas e colocar as suas ideias em ação, né? Fazer acontecer. Maravilha. Eu acho que um resumo de empreender é isso. No meio de tudo isso, você vai ter que aprender a ser mais completo, vai ter que entender de finanças, vai ter que entender de pessoas, vai ter que ter um marketing, vai ter que ter comunicação, mas eu acho que um resumo é isso, né? É você ter um sonho grande e você trabalhar com consistência, com intensidade para fazer acontecer. Olha só, maravilha. E Realves, vou aproveitar, tem muitas pessoas pedindo para você falar sobre empreendedorismo feminino. Então eu vou perguntar para você, com esse olhar aí, o que é o empreendedorismo feminino? O empreendedorismo feminino é
é um desafio e um processo de crescimento conjunto. Porque da mesma forma que você tem um sonho, o teu sonho de montar a tua empresa, de ter um desenvolvimento, que isso vai trazer um desenvolvimento para a tua vida, você contribui para outras pessoas também. Contribui com a geração de empregos, contribui com a geração de renda e contribui principalmente com o exemplo do que você construiu sendo uma coisa positiva, você poder mostrar para as outras pessoas que elas podem fazer e que dá certo e que isso ajuda no país, ajuda as pessoas à volta. Eu acredito muito nisso. E é um desafio porque a cada momento você tem que se superar. Tem que buscar alternativas, tem que acompanhar a mudança de cenário, mas é bom. Maravilha. E aí, a última pergunta é, Valério, qual é a alma do seu negócio? Bom, eu acho que a alma de todo negócio deveria ser, e eu acredito que a minha também segue esse caminho, são as pessoas que estão em volta da empresa, né? Quer dizer, você conseguir, com a força do seu negócio, do seu produto, do seu discurso, atrair boas pessoas, né? Ter um time que trabalhe junto com você. Eu acho que a alma do nosso negócio é o time que a gente tem hoje, vamos dizer, é esse time que forma a empresa, né? Que coisa, com certeza. Compartilho disso completamente. Você sabe que eu tive uma experiência, né? Eu sou empreendedora da área de lavanderia e nós tivemos um incêndio e queimou todas as máquinas, toda a nossa lavanderia. E durante uma semana nós tocamos uma lavanderia sem uma máquina, só com as pessoas. Concorrentes emprestaram as suas operações, as suas máquinas, muita gente nos ajudou, todos os clientes se solidarizaram e fizeram o que puderam para nos ajudar, mas a nossa equipe foi fundamental. E a partir desse momento eu também tive esse aprendizado, né? A nossa equipe é a alma da nossa empresa. Legal, bom ouvir isso. E para você, Realves, qual é a alma do seu negócio? A alma do meu negócio é cooperação. Eu não tenho outra palavra. É através de compartilhando conhecimento, unindo pessoas. Eu ajudo muitas pessoas a formarem parcerias. Porque eu acredito que ninguém cresce sozinho, e isso eu estimulo muito, estimulo a formação de redes de negócios. E é dividindo esse conhecimento que eu acredito que eu posso cumprir com a minha missão, que é estimular o empreendedorismo feminino no Brasil. E através desses eventos, através do blog, através da rede social que eu criei para empresárias, eu estou conseguindo o que eu chamo de corrente do bem de empreendedorismo feminino. O conhecimento que eu tenho eu passo para frente e a maneira que aquela pessoa tem de me retribuir é passando o conhecimento dela adiante, seja fazendo uma palestra comigo, seja fechando parceria com outra empresa que esteja na nossa rede. Maravilhoso. Quero agradecer muito. Tenho certeza que hoje pudemos contribuir com muitos empreendedores. Muito obrigada, Valério. Muito obrigada, Realves. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Esse é um tema tão apaixonante, tão empolgante, tenho certeza que poderíamos passar a tarde inteira falando sobre ele. Então, minhas dicas para você. Vá visitar a Feira do Empreendedor do Sebrae, que está acontecendo lá no Expo Center Norte, até sábado, termina até às 8 horas da noite. Vale a pena você conhecer todas as soluções que eles têm para oferecer. E participe também do manifesto organizado hoje pela Endeavor no www.diadoempreendedorismo.com.br. A sua participação é fundamental. Eu agradeço aí muito a sua participação e a sua colaboração. Agradeço a Lia Cabeleireiros, que, como sempre, me atende com muito carinho, a Cida, a Ana, que nos atende, a Lia. Você tem o endereço lá em Pinheiros para quem quiser conhecer. Na semana que vem, o nosso tema será a empresa no divã. Eu vou conversar com Débora Andrade, ela que é psicanalista e tem se especializado nas empresas. O que será que uma psicanalista pode ajudar? Quer conhecer? Na quinta-feira que vem, ao vivo, às 4 da tarde, aqui pela Just TV. Hoje agradeço, desejo uma boa tarde e aproveite todos os eventos da Semana Global do Empreendedorismo.
Até a semana que vem.